para a gente falar do jogo Flamengo e Racing. Só que antes, a gente tem que falar da decisão vergonhosa da Justiça do Rio de Janeiro, que hoje inocentou todos os envolvidos no que aconteceu naquele dia 8 de fevereiro de 2019, que culminou com 10 mortos. O processo se arrastou até ontem, apesar das provas contundentes, apesar de um documentário muito bem feito que está lá na Globoplay. Netflix. Na Netflix? UOL e Netflix. Netflix. Parceria UOL com Netflix. Feita a correção. Obrigado, Berna. Imagina. Todos inocentados. Nome do juiz Tiago Fernandes de Barros, da 36ª Vara Criminal, que absolveu os 7 réus. 7 réus. Os réus estão embaixo aqui, ó. Márcio Garotti, Marcelo Maia de Sá, Danilo Duarte, Fábio Hilário da Silva, Wesley Jimenez, Cláudia Pereira Rodrigues, cada um responsável por alguma coisa, voltado para a parte de engenharia, né? Edson Coma, que realizava a manutenção dos aparelhos. O Bandeira de Melo já tinha sido absolvido lá atrás, que era o presidente do Flamengo na época. E agora o Ministério Público do Rio de Janeiro já decidiu que vai apelar da decisão. Agora, mais importante é a primeira parte da tela, as vítimas. Átila Paixão, de 14 anos, Arthur Vinícius, de 14 anos, Bernardo Pizeta, de 14 anos, Cristian Ismério, de 15, Gedson Santos, de 14 anos, Jorge Eduardo Santos, de 15, Pablo Henrique, de 14, Riquelmo de Souza, 16, Amuel Tomás Rosa, de 15, Vitor Isaías, de 15 anos. Agora, o clube é totalmente responsável pela guarda dos meninos que tinham um sonho na vida, um sonho na carreira, assim como o Vini Júnior, que hoje está fazendo sucesso, melhor jogador do mundo até o momento, né? E esse sonho acabou sendo ceifado porque alguém fez o que não devia ter feito. Fez um troço, um lixo de container para os jogadores ficarem confinados, um curto-circuito, disparou um incêndio, matou todo mundo, né? Só pegando carona disso daqui, e eu quero ouvir o Berna, ontem a jornalista Renata Mendonça mostrou no UOL a precariedade do Centro de Treinamento Feminino do Flamengo. Um lixo. É uma coisa pavorosa. Você vê como foi documentado, né? Vestiário com piso quebrado, chuveiro sem torneira, gramado do centro de treinamento esburacado e com dimensão muito menor do que é necessário para as garotas possam jogar. Enfim, um descaso total do Flamengo. E aí isso me remete a tudo o que aconteceu com os meninos, de uma forma muito vagabunda que o Flamengo prestou a quem estava lá prestando, estava cumprindo, né, o desejo de ser alguém na vida. No caso, um jogador de futebol. Fala, Berna, quero ouvi-lo. Cacá, eu mal consigo falar sobre o tema. Na minha insignificante carreira, sem dúvida nenhuma, foi a cobertura mais difícil. Mais até do que o acidente da Chapecoense. E eu estava tão envolvido com aquilo que em nenhum momento no ar eu deixei transparecer o que eu estava sentindo. Toca aí. É uma coisa lamentável. Ô Jameli, como é que pode um juiz simplesmente falar, ninguém tem culpa nisso? Fica que nem a Botkiss, né? A Botkiss eu trabalhei, eu estava na Rádio Globo. Eu fiz a transmissão ao vivo num domingo, depois que eu vi que não sei quantos mortos estavam confinados, mais de 300 dentro dos banheiros lá da Botkiss, que também estão empurrando com a barriga, e no final das contas ninguém é culpado, e fica por isso mesmo? É assim que funciona? Cacá, eu me sinto também muito mal, que nem o Berna também, porque eu não cheguei a morar nas arquibancadas, que era na época do Morumbi, mas eu tinha um quarto lá, eu ficava lá, dormia muitas noites lá, e a gente sabia, né, a qualidade que tinha naquela época. Eu estou falando isso de 40 anos atrás, mas a gente sabe o que esses meninos passam, cara, em busca do sonho de ser jogador, né? E a gente está falando de Flamengo, né? É uma coisa que a gente está falando agora há pouco, que são os times que mais arrecadam, tem mais dinheiro e contrata jogadores, salários
incríveis, agora você fala do feminino. E a gente tem que lembrar que, cara, são adolescentes, cara. São adolescentes. Crianças, adolescentes, 14 anos, 16 anos estavam lá. E a gente vê que não é só no Flamengo, acontece muito. A gente está na iminência de acontecer isso várias vezes. Tem tráfico de pessoas para o exterior, tem empresários que levam os meninos para fora e deixa lá, pega o passaporte. Aqui não tem o que comer, fica comendo pão e água ali nas concentrações. Então, isso que teria que ser feito e usado como exemplo, né, da pior forma possível, né? Com 10 vidas e que não tem como retornar isso, né, Cacá? É impressionante. Ninguém foi responsabilizado pela morte de 10 crianças. Exatamente, cara. Ninguém foi responsável. Aconteceu, ficou, vamos colocar embaixo do tapete e tá aí. E sabe o que é? É uma decisão abjeta. Eu acho que qualquer adjetivo não se encaixa no aspecto negativo, tá, Cacá? Vamos pensar nas famílias, cara. Como é que estão esses pais, essas mães? Somos pais. E famílias humildes, né, Bernardo? Famílias humildes, famílias muito humildes. Só fazer uma correção rápida, Cacá. Samuel Tomás Rosa, um dos garotos que morreu naquele dia. Foram 10 garotos que estavam sob a tutela do Flamengo e morreram queimados naquele dia. Sob a tutela de um clube. Alguém precisa pagar por isso. É um sentimento de impunidade. Qual o exemplo que vai ser dado para a sociedade? Qual a mensagem que fica para a sociedade? Hoje, mais cedo, no programa Donos da Bola, o craque Neto discorreu por quase 20 minutos sobre o assunto e ele foi brilhante. Faço das palavras dele as minhas. Para sintetizar, é isso. 10 garotos morreram queimados, 10 garotos que estavam sob cuidados de um clube, sob a tutela de um clube. Hoje, 7 pessoas foram inocentadas, absolvidas, e ninguém vai pagar por isso. Foram 10 garotos, 10 famílias dizimadas por conta desse episódio. Eu uso sempre como exemplo o Vini Júnior, porque o Flamengo fez muito dinheiro com o Vini Júnior. Que bom, graças a Deus, está voando, jogando lá no Real Madrid, melhor jogador do mundo e tal. Como é que a gente sabe se um desses aí não teriam um destaque também no futebol nacional, internacional, como ganha-pão para as famílias, porque é uma forma de ascensão social. Você tira o garoto lá de baixo, muitos vêm das comunidades, das favelas, e tem o sonho da profissionalização, de ganhar dinheiro, e ganhar em euro, em dólar, em sei lá o quê, né? E de repente ele nem vai saber. Não tivemos essa oportunidade, essa chance, né? Antes de eu passar para a Jéssica, arremata. É só todo jogo, aos 10 minutos, a torcida do Flamengo canta em homenagem aos garotos que cantem alto hoje. Pois é uma coisa lamentável. Ô Jéssica, eu queria entrar de cabeça no jogo para falar de Flamengo e Racing, e você, logicamente, vai nos trazer as informações. Aqui, para a gente, essa decisão tosca caiu como uma bomba. Aí no Rio de Janeiro, como é que vocês estão absorvendo a decisão deste aqui? Vamos sempre citar o nome dele, Tiago Fernandes, juiz da Vara 36 aí do Rio de Janeiro. Tudo bem, Jéssica? Boa noite. Tudo bom? Um abraço para você, Cacá, Jameli, Léo, Berna, todo mundo que está acompanhando o programa. É um assunto, né, Cacá, que além de fato fazer parte da editoria de esportes, porque, como vocês bem falaram, eram 10 garotos sob responsabilidade de um clube de futebol, sai um pouco, vai para a parte também de policial, né, editoria policial, de crimes, questões envolvendo a justiça. Acaba que a decisão dessa absolvição das 7 pessoas envolvidas que foram absolvidas nessa instância, a informação vem numa véspera de um jogo importantíssimo do Flamengo, válido por uma semifinal de Libertadores da América, né? E o Flamengo é um clube gigantesco no sentido de audiência, acho que mais do que vocês ou pessoas aí dos bastidores podem afirmar isso, o quanto que engaja qualquer assunto ligado ao Flamengo. E esse assunto, ele é tão delicado que até mesmo nós, repórteres que estamos aqui no dia a dia cobrindo tudo isso, temos que ter muito cuidado quando falamos sobre ele ou ainda discorremos, né, opinamos ou coisas parecidas. O que a gente tem que fazer é informar e não deixar passar a absolvição desses 7 réus, e o que a gente ouve por aqui, né,
é que, de fato, as famílias elas estão muito tocadas por essa decisão. Inclusive, teve uma manifestação dos familiares, né, dessas vítimas desse incêndio no Ninho do Urubu. Eles se manifestaram, se mostraram contra e falaram que vão, de fato, até a última possibilidade de recorrer dessa decisão. Lembrando que vale buscar ali uma outra resposta em segunda instância. Então, as famílias elas prometem isso e, de fato, vão até esse ponto. Vale lembrar que é uma questão também que foge do aspecto financeiro, porque o acordo, né, financeiro entre clube e famílias desses jogadores, eles já aconteceram, até porque o caso ele já se estende desde, de fato, a tragédia. Mas vai além de grana, vai além de dinheiro, vai além de cifras, né? E a gente, como sociedade, sim, tem que cobrar, a gente, como crítica, né, fazem parte aí do dia a dia, temos que cobrar, sim, uma resposta maior, sempre que possível tocarmos no assunto, não deixarmos ele cair no esquecimento. Como eu falei, aconteceu numa véspera de um jogo importantíssimo. A gente não quer acreditar que a justiça tenha alguma relação, né, com isso, tenha pensado ou que isso seja de fato de uma forma planejada. Mas acaba que é um assunto que divide, né, as páginas com esse confronto de hoje diante do Racing pela semifinal da Libertadores da América. E aí é dessa forma que isso está repercutindo por aqui. A gente segue acompanhando o caso e, é claro, enquanto houver recurso, as famílias prometem recorrer e a gente promete também trazer a informação para os telespectadores e para a sociedade como um todo, porque, como eu falei, é um caso que vai além do esporte, né? A questão de polícia, a questão de justiça é uma questão de fato social, Cacá. Pois é, e a gente fica sempre com essa história que não termina nunca. Brasil, país da impunidade. Brasil, país da impunidade. Brasil, país da impunidade. É que nem a lei do Gerson, né? De levar vantagem em tudo, só que é muito pior. Porque a impunidade que acontece nas ruas, no dia a dia, que a gente vai vivendo aqui, nas coisas que nos acometem, que acontecem todos os dias, que essas famílias tenham a sorte de serem bem assessoradas por advogados competentes, que possam levar adiante esse processo através do Ministério Público do Rio de Janeiro, que já decidiu que vai apelar da decisão. E que o MP do Rio tenha a melhor sorte, coisa que as famílias não tiveram por causa da canetada do juiz Tiago Fernandes de Barros, que simplesmente lavou as mãos e absorveu aí pelo menos mais 7. O presidente do Flamengo já tinha sido absolvido também. Eu também não sei o grau de culpabilidade por idade. Do Bandeira de Melo. O Landim tinha acabado de assumir, né? O Bandeira era o presidente. Foi uma transição, né? Exato. Ai, meu Deus do céu, é lamentável, é triste, é vergonhoso, sabe? A gente viver num país assim. Eu citei o caso da Boate Kiss, que eu acompanhei muito de perto, eu fiz a transmissão ao vivo, naquela tragédia que aconteceu num domingo, de madrugada, né? Todo mundo foi pego de surpresa logo pela manhã, e eu acabei entrando num plantão na Rádio Globo e ficamos lá horas e horas e horas. Descobrimos que a banda que tinha ateado fogo através de um sinalizador, né? Uma espécie de um sinalizador que atingiu o forro do palco lá, e aí foram mais de 300 mortos. E aí vai empurrando, e daqui a pouco está todo mundo solto, ninguém paga pelo que fez. Isso faz uma vergonha, é uma verdadeira vergonha.